Fala pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui para discutir com vocês mais uma questão da nossa prova do ano passado, do TEOT, mais uma questão da prova teórico-prática, tá bom? Aquelas casos clínicos que a gente gosta de discutir, vamos conversar aqui e aprender um pouquinho sobre essa questão, sobre esse caso clínico que foi apresentado para a gente na prova do ano passado. Vamos ler comigo? Olha só. Feminino, 57 anos, queda de altura sobre o membro superior. É o clássico, né? Todo pronto-socorro, todo plantão a gente pega um caso assim. Aí ele vai e mostra essa imagem de radiografia. A fratura apresentada na imagem é classificada pela AO como tipo, e aí vem a questão, né, pessoal? A gente sempre fala que cada vez menos o TEOT tem perguntado sobre classificações, mas existem algumas classificações clássicas que eles, vez ou outra, têm perguntado. Vou ser até sincero com vocês. No TEOT 2021, foi perguntado menos classificações. A gente pensou que ia acabar esse negócio. Mas agora no TEOT 2022, aumentou um pouquinho as perguntas sobre classificações, tá? E aqui nessa questão ele perguntou sobre a classificação AO. E aí essa é uma das classificações que não tem jeito. A gente tem que saber. Só que aí existe um problema. Vocês sabem, em 2018, a AO, ela modificou a classificação dela. Né? Teve várias mudanças em todas as partes do corpo, e isso tem gerado uma confusão danada. Por quê? Porque a gente, na verdade, não sabe se o TEOT vai perguntar nova ou velha classificação, fica nessa dúvida. Ah, então eu vou aprender as duas. A verdade, pessoal, é que os livros referência para a prova ainda utilizam a classificação antiga. Então, esse que é a dificuldade. Por quê? Porque isso pode gerar algum tipo de discussão. E foi o que aconteceu nessa questão, tá? Vamos ver comigo? Eu até peguei o aplicativo da AO do celular. Se você não tem, coloca no seu celular. Eu mostrei para vocês passo a passo como que está atualmente essa classificação. Então, olha só, você abre lá, tem todos os ossos do corpo, o húmero, aí eu vou ver a parte proximal do húmero, né? E aí tem as diferentes partes, extra-articular, 2, 3 partes e 4 partes. Nosso caso aqui é a 3 partes, né? E aí só tem essa divisão, fratura do colo cirúrgico, que seria a 11, né? 11B1. Tá? Igualzinho à nossa prova, né? A imagem da nossa prova. E olha só, ele tem até a subclassificação, ele não pergunta isso, né? Que seria essa daqui, ó, com acometimento da grande tuberosidade. Então, seria uma 11B1.1, tá? Mas aí você vai ver o gabarito da prova, pessoal, e aí ele coloca que a resposta... E tinha a opção, né, de 11B1 e tinha a opção de 11B2, que é a resposta da questão oficial, o gabarito oficial. Nisso aqui, pessoal, o pessoal mandou recurso, fez tudo e tal, e aí veio a prova revisada com os recursos e não foi anulada. Eles colocaram aqui o livro referência para essa questão, que foi o Rockwood, colocou a classificação como 11, a classificação para essa fratura, como a antiga ainda, que seria uma 11B2, tá? E aí eu fui lá no Rockwood olhar como que é essa classificação. A imagem não é muito legal, porque eu copiei e colei do livro, tá? Me perdoem por isso, mas vamos lá. Então, segmento proximal aqui, né? Então seria 1 por húmero, né? 1 por segmento proximal, e aí seria essa daqui, ó, uma fratura extra-articular bifocal, né? Que seria do tipo B, e aí ele coloca aqui, ó, o que diferencia a B1, B2 e B3 é se tem impacção metafisária, né? Tem aquela perda metafisária, no nosso caso, não sei se vocês viram bem a imagem, não tinha. E aí o nosso caso seria exatamente isso daqui, ó, sem impactação metafisária. Seria uma 11B2. E a B3 seria a conluxação. Então a nova classificação, ela tirou tudo isso daqui, colocou só num saco só como B1, e aí subdividiu em B1.1 grande tuberosidade, né, 3 partes com grande tuberosidade, e B1.2 com acometimento da pequena tuberosidade. Tá? Então, existe essa dificuldade. E a resposta que ele colocou para a nossa questão é que era uma 11B2, usando essa referência antiga. Pessoal, e aí, o que eu faço? O que é a nossa orientação aqui da Ortop Review? Pessoal, saibam as duas classificações, tá? A gente não sabe em que momento que eles vão começar a cobrar a nova classificação ou não. O que a gente acha, tá? Isso aqui é achismo, vendo aí as últimas provas, vendo essa questão mesmo, como que eles lidaram, né, com a discussão dessa questão. Pessoal, enquanto tiver no livro referência de prova, eles vão cobrar mais a antiga, tá?
E aí, se tiver como essa situação aqui, entre que tem uma resposta que seria da nova e da antiga, escolham a antiga. Por quê? Se você for entrar com recurso, você vai ter o livro referência para poder entrar com recurso, tá? Enquanto que manual AO, aplicativo da AO, não é referência para a prova, tá? Então lembre disso. Então, Talo Rockwood, se tiver dúvida, coloca a classificação que Talo Rockwood. Agora, se não tiver opção, não tiver dúvida, e ele estiver cobrando a nova, você acerta a nova. Então, essas duas classificações, a nova e a antiga, vocês precisam revisar, precisam saber, tá bom? Para a prova, infelizmente, tá? É importante aí para você acertar as questões. E aí o caso clínico, ele continua. Os critérios de Hertel, que diabo é isso, né? Que predizem o risco de necrose avascular da cabeça humeral consideram split da cabeça, extensão metafisara, manutenção da contato da dobradiça medial. O que é isso? Primeiro, pessoal, uma coisa aqui que já está errado no enunciado da questão, tá? Os critérios de Hertel, eles não são para predizer o risco de necrose, tá bom? Os critérios de Hertel são preditores de isquemia da cabeça na fratura. Isquemia da cabeça humeral. Ah, Giovanni, existe diferença? Existe. Isquemia é uma coisa. Isquemia é que está faltando oxigênio naquele tecido, naquela região. Necrose é porque já morreu, né? Aquele tecido já necrosou. Então existe essa diferença, tá? Então saiba essa diferença porque eles podem pegar nisso daí. Então o enunciado da questão já tinha um erro. E aí a gente vê as alternativas e a gente vê que também não tem uma resposta totalmente certa. Vamos revisar comigo aqui? O que seriam esses critérios de Hertel? São critérios importantes, tá? São critérios que eram mais discutidos dentro da especialidade do ombro, tá? Mas que caiu na prova e tem aparecido aí nas provas, já caiu Lutaro também, tá? Então é importante vocês saberem. Quais são esses critérios, pessoal? Pessoal, são esses três aqui, olha só. Fragmento metafisário da cabeça menor que 8 milímetros. O que é isso, pessoal? É o quanto que sobrou da metáfise no fragmento da cabeça. Quanto mais osso sobrar no fragmento da cabeça, mais vaso ficou preservado. Melhor a vascularização, menor a isquemia. Entenderam? Tá? Então, quanto mais osso sobrar a parte metafisária da cabeça, melhor. Quando você tem uma fratura do colo anatômico ali, né? Ficar aquela cabeça soltinha ali, você tem nada de metáfise. Aumenta muito o risco de isquemia, tá bom? Ruptura da dobradiça medial, lateralização da diáfise maior que 2 milímetros. Daqui, pessoal, a dobradiça medial é o cálcar, tá? Do húmero proximal. Quanto o cálcar está afastado, está lateralizado, vou mostrar a imagem para vocês, mais que 2 milímetros, também aumenta o risco de necrose, tá? Diminui o contato ósseo, vascularização, etc. E fratura do colo anatômico também é outro critério, como eu já expliquei para vocês. Então, olha só, a imagem da nossa prova. Então, o fragmento metafisário da cabeça é isso daqui, ó. Olha só, isso daqui, ó, tá vendo? Que está em contato com a cabeça da metáfise. Tá vendo aqui? Tá até grande, então é maior que 8 milímetros, então ele não tem esse critério, tá? E a ruptura da dobradiça medial, a lateralização, seria isso daqui, ó, o cálculo. Olha como que está lateralizado, maior que 2 milímetros, ele tem esse critério. E o terceiro critério, fratura do colo anatômico, não tem, porque foi uma fratura do colo cirúrgico, correto? Então, pessoal, ele só tem um dos critérios. Esse critério é importante porque quando você tem os 3 critérios positivos, você tem 97% de valor preditivo positivo para isquemia da cabeça humeral, tá? Para isquemia, grave isso, tá? Então, no caso aqui, a gente só tem apenas um dos critérios correspondentes. Aí a gente volta lá para a questão. Olha só. Então, olha só, quais são os critérios que predizem, né? Ele, na verdade, nem fala do caso, ele está perguntando dos critérios mesmo. Split da cabeça? A gente viu que não tem nada a ver com o split da cabeça. Você ter o split da cabeça humeral aumenta o risco de isquemia, de necrose, com certeza. Mas não faz parte dos critérios de Hertel. Extensão metafisária da cabeça menor que 8 milímetros? É sim, mas split não é. Letra B tira, porque split não é, e extensão metafisária maior que 8, não, é menor. Letra C, a manutenção do contato da dobradiça? Não, a gente viu que é o afastamento, a perda do contato. Letra D também, manutenção do contato da dobradiça? Não, é a perda do contato. A gente acha o quê? Que provavelmente aquela letra D, ele errou na hora da digitação, né? Deveria ser a perda do contato, que aí seria uma resposta mais adequada, vamos dizer assim, né? Considerando isso, que ele colocou risco de necrose e está errado. Pessoal, depois da revisão aí, tudo, dos recursos, essa questão foi anulada. Mas está aqui porque vale a discussão, os critérios de Hertz são importantes, para mostrar também que existe anulação no TEOT, tá?
Às vezes o pessoal acha aí que nunca é anulado nenhuma questão. Nesse último teve algumas aí questões que foram anuladas. É que a gente não olha muito, porque quem passou, passou, né? Não está nem aí. Mas aqueles que ficaram na berlina ficam de olho aí nas questões anuladas, que às vezes salvam, pessoal. Tá bom? E aí a questão progride. Terceira pergunta desse caso clínico. Na osteossíntese realizada e nos casos em que há comunição medial, o fator mais importante de estabilidade da fixação é, pessoal, atenção aqui, ó, ele fala cominuição medial. Então a parte do cálcar está totalmente cominuída, tá? Está totalmente fragmentada. Porque todas as alternativas, elas representam situações que são importantes para a estabilidade. Qualidade do osso, quanto mais o osso mais jovem, com mais densidade óssea, melhor. Quanto mais parafuso você colocar na cabeça, vai ser melhor. Quanto mais comprido for esse parafuso, desde que não ultrapasse a cabeça, né, melhor. Se você colocar um parafuso no cálcar, também é melhor. Mas no caso específico da comunição medial, pessoal, ele até coloca a imagem aqui, o que é mais importante é esse parafuso aqui, ó. Vocês que já fizeram aí osteossíntese do húmero proximal, né, fratura do húmero proximal, com certeza vocês viram que a gente nunca deixa de colocar esse parafuso. Esse parafuso, vamos dizer assim, seria o mais importante. Por quê? Ele vai dar toda a sustentação ali para o cálcar que foi cominuído. No caso aqui, na ilustração que ele coloca, até uma crítica aqui, não existe essa cominuição medial. Você vê que está bem reduzido aqui, não tem. Mas nos casos que você realmente tem essa cominuição medial, colocar esse parafuso ele é importantíssimo para dar sustentação para a cabeça, para evitar que a cabeça desabe em varo, né, ocorra cutout dos parafusos, e você tenha complicações. Tá? Então esse parafuso ele é o mais importante quando você tem essa situação de cominuição medial, correto? E aí, a última questão desse caso, ele fala um pouquinho sobre complicações, pessoal. Então vamos lá, as complicações da osteossíntese apresentadas na imagem são colapso em varo e valgo, perfuração ou osteonecrose da cabeça. Pessoal, eu ampliei aqui um pouquinho a imagem para vocês verem o que eles colocaram. Então primeiro aqui, o que está bem evidente, tá? Olha só isso daqui, o que é isso daqui? Ó, parafuso passando a cabeça. Então teve uma perfuração da cabeça pelo parafuso. Ah, o cara operou errado, não viu que estava grande assim? Não, pessoal. Às vezes o cara opera direitinho, fica bonitinho, mas a cabeça vai desabando, ela vai perdendo sustentação, e aí o parafuso que estava na posição correta, ele vai saindo. Isso é o que a gente chama de cutout, tá? Então vai saindo para fora. Esse daqui também está já intraarticular. Isso aqui é gravíssimo, pessoal. Porque imagina um pedaço de metal raspando ali na glenoide, no labrum, tudo vai dar uma artrose importante e bem rápida. Então a gente tem que resolver essa situação o mais rápido possível, tá? Porque vai trazer bastante prejuízo aí funcional para o paciente. E aí essa imagem aqui, pessoal, e aí, desabou em varo ou em valgo? Imagenzinha lá da aula do R1 para poder a gente lembrar. Pessoal, varo é o quê? É quando a gente tem o fragmento distal da sua fratura, ele se aproxima da linha média. E valgo ao contrário, né? O fragmento distal ele vai se distanciar da linha média. Tá? Então aqui, olha só, se a gente olhar a imagem novamente, a gente vai ver que o quê? Que o fragmento distal, né, ele está se aproximando da linha média. Né? Então, ocorreu esse desabamento em varo, que é o mais comum. Né? O desabamento em varo é o mais comum que acontece aí nessas situações. Tá bom? Então, foram as duas complicações que a gente pode ver aqui. Desabamento em varo e perfuração da cabeça pelos parafusos. Aí a gente responde a questão com tranquilidade. Colapso em varo, perfuração condral dos parafusos. Uma complicação que acontece aí com relativa frequência. A gente tem que tomar cuidado. Geralmente o paciente começa a sentir dor, uma dor importante aos movimentos, né? E crepitação também ele começa a sentir. Aqui você tem que retirar esses parafusos o mais rápido possível. Torcer para já estar colado, né? Já ter realizado a consolidação, que é só retirar. Mas, em algumas situações, a gente tem que revisar a osteossíntese, às vezes até fazer prótese. É uma situação um pouquinho complicada. Espero que vocês tenham entendido esse caso clínico, tá? A gente viu que a gente conseguiu aprender, discutir bastante coisa aí sobre esse tema aí de fratura do húmero proximal. Até a próxima questão, pessoal, e bons estudos. Um abraço.